Você já se perguntou aí como os signos funcionam? Só que eu não tô falando dos signos do zodíaco, tá? Eu estou falando dos signos que comunicam ideias e conceitos. Afinal, esse vídeo é sobre comunicação e não astrologia. E a semiótica é a ciência que estuda exatamente isso. Eu já expliquei o que é semiótica em outro vídeo aqui do canal. Mas agora, nesse vídeo, eu vou explicar os 3 tipos de signos da semiótica: índice, símbolo e ícone. Fica até o final para entender cada um deles e nunca mais confundir o que é cada coisa. Olá, querida pessoa! Se você está chegando agora, eu sou Eliane e gravo muito conteúdo sobre as mais variadas formas de comunicação aqui no canal. Então deixa seu like, se inscreve e ativa as notificações se o assunto te interessa. E se você já assistiu meu vídeo sobre o que é semiótica, com certeza você já sabe o que é esse tal de signo. Mas se você ainda não viu, vai no link que eu vou deixar aqui na descrição para entender tudo. E só para fazer uma introdução bem rapidinha aqui, signo na semiótica não tem nada a ver com astrologia. Talvez até tenha um pouco a ver aí, porque esses signos astrológicos representam personalidades, né? E os signos da semiótica também servem para representar coisas. Então, os signos semióticos podem ser literalmente qualquer coisa que tenha significado. Aí, quando você descobrir a semiótica, se encantar por ela, com certeza vai começar a desanimar quando tentar entender o que é índice, o que é símbolo e o que é ícone. Eu confesso que lá no começo, quando eu estava na faculdade, eu achei um horror entender isso aí. E foi Charles Peirce que identificou os 3 tipos de signos que eu vou te explicar agora. Eles fazem parte da tríade peirciana. E vamos começar pelo índice. É um signo da semiótica que tem relação de causa e efeito entre 2 coisas. É como se fosse um indício de alguma coisa, sabe? Por exemplo, quando tem fumaça no céu, né? Você olha para um lugar assim longe e vê fumaça. Você sabe que ali tem fogo. Ou tá tendo um incêndio, talvez. Mas a fumaça também pode ser um índice de frio, sabe? Ultimamente aqui, quando você sai na rua e sai aquela fumacinha, aquele bafinho nos dias gelados, também é uma fumacinha de frio. Outro exemplo simples é esse som aqui, ó. Esse som é um índice de que tem algum cachorro aqui perto. O segundo tipo de signo é o símbolo. O símbolo representa algo que não tem relação direta com o que é representado. Lembra que o índice está relacionado ao objeto? Como a fumaça e o latido se relacionam, a fumaça se relaciona com o fogo, o latido se relaciona com o cachorro. São 2 coisas que têm relação entre si. O símbolo não tem essa relação explícita, porque ele é mais sutil, é algo muito simbólico mesmo. E o significado dos símbolos é totalmente cultural. Por isso, não é todo mundo que consegue entender um símbolo. Por exemplo, se você ler essa palavra aqui, a vulve, ela não diz nada para você. Agora, se você ler cachorro, você sabe o que é. Essa palavra, cachorro, você consegue entender. E por isso, ela é um símbolo da língua portuguesa. A propósito, a vulve também significa cachorro, só que é no idioma GG, lá da África Ocidental. Ou seja, o latido é um índice que pode ser entendido por qualquer pessoa do mundo, mas os símbolos dependem do contexto onde eles são usados. E por último temos o ícone. Esse é mais fácil de entender porque ele tem semelhança visual com o que está sendo representado. Em outras palavras, ícones são signos que se parecem com as coisas reais. Por exemplo, se eu mostrar esse desenho, você sabe o que é. Mas não precisa ser tão simples assim. Uma fotografia também é um ícone que representa o que foi fotografado. Outro exemplo de ícone muito conhecido é esse aqui. Você usa muito no seu celular aí ou no seu computador para ligar ou desligar a internet. E ele não tem esse formato à toa,
porque o Wi-Fi são ondas de rádio transmitidas por uma antena. Por mais que você não enxergue essas ondas, não quer dizer que elas não existam. E por isso esse ícone tem semelhança visual com o Wi-Fi que a gente usa todo santo dia. Legal, né? Lembrando que os ícones também são muito usados no design, na publicidade de marcas. Eu tenho certeza que você conhece esse ícone aqui. E também tenho certeza que você conhece esses aqui. Vamos resumir tudo rapidinho? O índice tem relação de causa e efeito com o que é representado. Um cachorro late, você escuta e sabe que ele está lá, em algum lugar. Qualquer pessoa que escuta um latido sabe que é um som que um cachorro faz. Agora, o símbolo não tem relação nenhuma com o que é representado. Palavras são símbolos que você precisa aprender a ler para entender. E símbolos só têm significado para quem consegue entendê-los. Por exemplo, só quem fala português sabe que essa palavra representa um bicho peludo que late. E o ícone se parece com o que ele representa. Desenhos são ícones, fotografias também, esculturas também são ícones. Ou seja, é tudo o que se parece com a coisa real. Ficou bem resumidinho? Se precisar, você pode sempre voltar e assistir esse vídeo de novo. Agora que você já conhece os 3 tipos de signos e sabe que eles são fundamentais na nossa comunicação, você também sabe que entender o índice, o que é símbolo e o que é ícone na semiótica, ajuda a transmitir ideias e conceitos de um jeito melhor para que todos entendam o que você quer dizer. E se alguém não entende seu idioma, você pode, por exemplo, desenhar ou mostrar uma foto. Você está usando a semiótica. E saber isso tudo também serve para entender melhor as marcas das empresas, as placas de trânsito, os ícones do celular, por exemplo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, que tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre a semiótica e os tipos de signos. Se ficou com alguma dúvida, é só deixar nos comentários. E também pode comentar se você quiser que eu grave mais vídeos sobre semiótica para você aprender como usar aí para melhorar a sua comunicação. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais conteúdo sobre o maravilhoso universo da comunicação e ativar as notificações para não perder nada. Muito obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.